Boa tarde, gente. Mais uma vez aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que estão assistindo os meus vídeos, que estão compartilhando, que estão dando like ou dislike e fazendo comentários. Isso me enriquece muito, me fortalece muito, tá? Hoje eu vou falar de um assunto que é meu tema, é meu carro-chefe. Eu não consigo esquecer esse assunto e que infelizmente nós estamos numa situação muito difícil, nosso país, com a pandemia e com o descaso dos nossos governantes que não olham para o povo está abandonado, infelizmente, só Deus para salvar-nos. Vamos lá. Eu estou vendo aqui no dia 11 de junho, né, um editorial do Estadão, o maior jornal hoje acho que o maior jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, né, um jornal bastante, é conservador, mas tem quase 200 ou mais de 200 anos de existência, e a gente tem que levar a sério o que ele publica, porque é um jornal muito sério. Muita gente não concorda com ele, mas eu sou da linha de que você tem que ler sobre tudo e ouvir todos. Mas vamos lá. Ele diz aqui, qual é o projeto do governo, né? O que nós temos que fazer de imediato, agora, ontem, não é para amanhã não, é para ontem, tá? Recolocar 5 milhões e 100 mil estudantes que estão fora das escolas em decorrência da pandemia. A maioria deles, porque não tem condições de comprar aparelhos eletrônicos como laptop, computadores, desktop, né? Telefones celulares, e a carência da internet, que até hoje o governo federal não se preocupou em fornecer internet para as escolas, né? Os alunos sem condições materiais, né? Não é toda família que tem, vamos dizer assim, capacidade financeira de pagar R$ 79, R$ 80 por mês para ter um provedor de internet, e mesmo assim precário, porque isso é a taxa mínima, né, que os provedores de internet cobram dos utentes, vamos dizer assim, essa palavra muito usada em Portugal, aqui não. Utentes é a mesma coisa que usuário, eu gosto muito dessa palavra, utente. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, com o fechamento das escolas, as crianças ficaram em casa e os prefeitos encheram, não, a aula remota. Só que as crianças desmotivadas, porque não tem como acompanhar as aulas remotas, porque lhes falta o quê? Um aparelho bom de internet que não tem, uma boa rede de internet que não tem, um bom aparelho, porque o telefone celular é muito limitado para você usar, para você pesquisar, para você voltar, para você ir para frente, enfim, para pesquisar textos, né? Então imagine, né, a busca do governo, né, está na plataforma, né, do Programa Nacional de Educação, que é a universalização da educação. O que é a universalização da educação? É colocar todas as crianças na escola. Todas as crianças, não ter criança fora de escola. Nós até avançamos. De 2000 para cá, nós tivemos um aumento grande de crianças na escola. Talvez por algum fator, né? Porque foi estimulado no governo do PT, quando ele criou o Bolsa Família, que a criança a mãe só recebe o Bolsa Família se a criança estiver na escola, a criança em época de escola esteja matriculada. Então condiciona aquela mãe que quer o Bolsa Família, ela tem que matricular o filho na escola. Pelo menos finge que está na escola para ganhar o Bolsa Família. Eu acompanhei um caso aqui numa cidade e que a mãe desesperada porque o filho com seus 16, 17 anos não queria mais ir para a escola, e ela foi denunciar o filho ao conselho tutelar. Imagine, ela, mãe, né? Mas a desculpa dela é o seguinte: não era porque ele tinha que estudar, era porque o dinheiro do Bolsa Família era o remédio para ela comprar o remédio, era o dinheiro para comprar o remédio para pressão alta. Imagine que situação nós estamos. Então a educação no Brasil está entregue às moscas, entregue às baratas, tá certo? Então, quando a gente imagina que tem 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola, essas crianças estão, vamos dizer assim, estão fora da sociedade. São 5 milhões de pessoas que nós os excluímos. O governo disse, não quero essa criançada, 5 milhões
e 100 mil pessoas, eu não quero saber mais dele. Eu abandono, eu entrego às ruas. Vão morar nas ruas, vão morar nas parafitas, vão morar nas favelas. Que eu não quero saber de vocês. Eu abandonei. Essa é a realidade. Nós não podemos sair de dizer outras palavras. Ah, foi por causa da pandemia. Sim, a pandemia contribuiu, mas os governantes deviam ter aparelhado as crianças, as escolas, pelo menos com internet, né? Para que elas pudessem ter acesso às aulas remotas. Eu estou dando uma aula, por exemplo, aqui, eu estou conversando com vocês. Se eu fosse cobrar, depois eu ia cobrar uma prova para ver se vocês realmente assimilaram o meu discurso. Talvez assim vocês assistissem o meu discurso até o fim. Mas, gente, isso é muito importante. 5 milhões e meio e 100 mil crianças fora da escola. É alarmante. Essas crianças, elas não serão cidadãos. Elas votarão possivelmente, mas elas não sabem os direitos delas, elas estarão analfabetas. A tecnologia, tanta tecnologia que nós temos hoje, né? Mas essas crianças não vão ter acesso. Não estão tendo agora e não terão no futuro. Porque o futuro é de quem estuda. Quem não estuda não tem futuro. Ah, mas Antônio, você é um bobo. Pode me chamar de bobo, mas vocês daqui a 20 anos vão dizer, aquele louco lá em 2021, ele dizia que quem não estuda não tem futuro, e não tem. A gente precisa de estudar, a gente precisa de investir em educação, a gente precisa de cobrar dos nossos governantes aulas de boa qualidade. Não é só encher um ônibus e carregar a criança para cima e para baixo, levar para uma aula cansativa, a criança já chega cansada na escola, o professor desmotivado porque recebe uma mixaria, né? Não dá aula direito, a criança finge. Não é assim, a criança tem que ter interesse, o governante tem que se interessar por essas crianças. E nós perdemos o fio da meada com essas crianças. Nós regredimos 20 anos. Com esses 5 milhões e 100 mil de crianças fora da escola hoje, nós voltamos a 2000. Isso não é Antônio Martins, não é doutor Antônio Martins que está falando, não. Isso é a Unesco. A Unesco é da ONU, ela cuida da educação no mundo. Ela está dando esse relatório. É um relatório aqui, a base de um relatório da Unesco, de acordo com o IBGE. Né? A gente precisa levar a sério, cobrar dos nossos governantes uma resposta. Porque é inadmissível que a gente, no século XXI, jogue 5 milhões e 100 mil pessoas no lixo. Desculpa o termo, é grosseiro. Mas quando o governo não dá escola para essas crianças, de uma escola boa, ele está jogando 5 milhões e 100 mil pessoas no lixo. Essa é a expressão correta. O que eu quero, é bem claro isso, não tem outro discurso. Não, eu não vou usar eufemismo, não. Eu vou deixar eufemismo para outras ocasiões. Mas a realidade é essa, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, o Ministério da Educação, está jogando 5 milhões e 100 mil pessoas no lixo. Aí depois reclama da violência. Aí depois vão querer que menores de 16 anos cumpram pena quando cometem homicídio. Depois vão querer que crianças na barriga da mãe, porque são pobres, já nascem condenados. Porque criança que não estuda, não sobra muito espaço para ela, a não ser, desculpa o termo, criança que não escuta, que esses 5 milhões e 100 mil que estão abandonados, jogados ao lixo pelos nossos governantes, serão 5 milhões e 100 mil, vamos dizer, entre aspas, bandidos. Porque eles não têm educação, eles não vão saber respeitar o próximo, porque eles não receberam ensinamento. É lamentável que a gente, em pleno século XXI, repito, que a gente ainda tem uma situação dessa. Isso me revolta. Porque eu não consigo ver criança fora da escola. Eu quero criança na escola. O lugar de criança é na escola. Tá? Mas vamos lá. Eu vou ler aqui da origem, vamos dizer assim. Né? Eu já dei o crédito, que eu estou falando sobre um artigo do Estado de São Paulo, publicado no dia 11 de junho de 2021. Mas essa informação ela é muito importante. Essa é uma conclusão do estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que é um organismo da ONU que cuida da educação no mundo. Tá? Então, o que diz assim? Em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa da Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEPEC, realizado com base na última PNAD, contínua, concluída em novembro de 2020. São dados de 2020, do Instituto Brasileiro
Geografia e Estatística, que é o IBGE que cuida das estatísticas nesse país. Inclusive, tem aí uma discussão que ele não fez, simplesmente o governo disse, eu não vou fazer censo. Olha a importância aí do censo, para saber a quantidade de crianças fora da escola. O governo está jogando. Por que ele não quer censo? Porque esse censo, se fizer o censo esse ano, o resultado dele vai ser divulgado em outubro, setembro e outubro de 2022. Vai mostrar o fracasso do programa de governo. Aí eles não querem, porque o ano que vem tem eleições. Fiquem atentos. Por que o governo federal não fez o censo esse ano? Porque quando chegar no ano que vem, em setembro e outubro, os dados estão sendo divulgados. E esse desastre da educação, esse desastre da saúde, ele não quer saber porque é ano de eleição. E não divulga que é para o povo votar em mim. Essa é a realidade, tá certo? Então vamos lá. Geografia. Desses 5 milhões e 100 mil crianças, adolescentes, mais de 40% elas estão entre 6 e 10 anos. Você vê, que loucura. As crianças entre 6 e 10 anos não estão tendo a chance de aprender. Estão fora da escola. Não porque, é claro que mas é por causa da pandemia, doutor Antônio. Sim, mas é porque não tem estrutura. Os governantes não deram estrutura para essas crianças terem acesso a uma rede mundial de computadores. Não deram a elas um laptop, não deram a elas um desktop para que elas pudessem desenvolver. Que não desse para cada pai, para cada criança, mas pelo menos um lugar como, sei lá, vou usar o exemplo de Serra dos Bois, colocasse lá um computador comunitário, um desktop comunitário para as crianças pudessem, em horas e momentos, uma revisando, uma faz, depois a outra vai e faz o seu trabalho. Mas não, simplesmente abandonou, entregou as crianças e eu vejo as crianças correndo, né, pelas ruas, pelas vilas da vida, pedindo socorro, pedindo senha de internet para fazer o dever de casa. Porque as prefeituras simplesmente abandonaram. Não quiseram saber. Jogaram as crianças na rua e abandonaram. Tá certo? E nós estamos hoje com 5 milhões e 100 crianças fora da escola. Isso é revoltante. É para cortar o coração. Né? Aonde o índice onde está o maior índice de crianças fora da escola? Né? Você vê, vamos lá aqui. Na região norte, 28,4%. Desses 5 milhões e 100 crianças, 28,4% é na região norte. Manaus, Amazonas, Belém, Tocantins e por aí afora. E Nordeste, 18,3%. Nas regiões Sudeste, 10,3%. Centro-Oeste, 8,5% e Sul, 5,1%. Vocês veem, quanto mais desenvolvida é a região, menos o número de crianças fora da escola. Região Sul, que é a região mais desenvolvida do Brasil, apenas 5,6% dessas crianças estão fora da escola, entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá certo? Rio de Janeiro e São Paulo não dá nem para fazer, entendeu? Então é muito. E outra coisa, essas crianças fora da escola, a criança quando vai para a escola, ela está sofrendo a agressão, ela está sendo estuprada por um tio, por um irmão, por um pai, que isso acontece. 99% dos crimes de estupro acontecem nas famílias. Infelizmente, isso é um dado alarmante. Então a criança na escola, ela às vezes, através do desenho, através da escrita, através do desenvolvimento dela, ela denuncia, a professora preparada, uma professora que é preparada, um professor que é preparado, ele detecta que essa criança está sendo abusada e ela pode recorrer ao conselho tutelar, ela pode recorrer aos próprios pais para que tomem as providências. Só que essas crianças estão abandonadas, elas estão sofrendo abusos. Isso é uma realidade e ninguém está fazendo nada, porque as crianças, como é que uma criança vai denunciar se quando ela está no computador ou no telefone celular, está na casa, está ao lado da mãe, ao lado do pai, ela não vai revelar isso. Então é um problema muito sério, a gente precisa de compreender essa dor. Eu estou me sentindo assim, eu estou com dor, eu estou dolorido, meu coração está com dor por essa lástima, por esse desastre que nós chegamos nessa situação da educação de nossas crianças. Mas é por causa do coronavírus, o prefeito de cidade X não pode fazer muita coisa, porque ele está fazendo de tudo para vacinar os professores, para voltar. Gente, esses 2 anos e meio fora de aula, nós perdemos, como nós regredimos 20 anos. Nós vamos levar daqui a 20 anos. Então nós vamos perder 4 décadas, né? 4 décadas do século XXI,
com crianças abandonadas. Crianças sem... O que vai ser desse século? Esse século já está perdido. Século XXI, 2000, quando chegar em 2100, nós perdemos, porque 40 anos nós perdemos sem educar as crianças. Que futuro nós temos no ano de 2100? Ah, mas eu no 2100 não estou vivo. Tá, mas tem a família sua, tem seu tio, tem seu neto, tem seu bisneto, seu tataraneto, a tua geração fica aí. E você devia torcer para que a tua geração seja uma geração sadia, uma geração feliz. Né? Então, os governantes abandonaram as crianças, estão abandonadas. Abandonaram os centros de pesquisa, eles não investem em estatística, eles não investem em pesquisa, não investem em educação, porque é para o povo continuar, desculpe o termo, bobo, para votar neles, continuar votando nesses políticos irresponsáveis. Não estou pregando a antipolítica, não. Eu quero que vocês acordem, que vocês discutam com os políticos, que vocês votem. Ah, eu não voto mais, isso é uma ignorância. Quando você diz que não vota mais em ninguém, você está assumindo a sua ignorância, está assumindo a sua incompetência como cidadão. Porque você tem que votar, você tem que ser votado, você tem que brigar pelos direitos. Não é lavar as mãos e ver essa lástima, essa situação, sequer sem discutir. Que sugere que esse meu desabafo gere uma discussão nas famílias, gere uma discussão que um prefeito, que um vereador possa ouvir. Vai me xingar, obviamente, mas que ele crie vergonha, porque a nossa educação está entregue às moscas e às crianças fora da escola, por falta de vontade política dos administradores, que eles já podiam ter resolvido esse problema da educação, pelo menos do retorno às aulas. Mas estão há 2 anos, vai ficar 2 anos sem retorno e as crianças é que vão pagar o preço, porque no futuro essas crianças não terão futuro, infelizmente, tá certo? Desculpa, é um desabafo esse vídeo, mas é que quando se trata de falar sobre educação, eu perco a paciência. Né? No mesmo sentido, para fechar, você vê a que ponto nós chegamos. Né? No mesmo dia, o editorial do Estadão diz o seguinte: o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que vai chegar uma hora em que as decisões judiciais não serão mais cumpridas pelo Executivo. Ele está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não cumprirá mais as normas, mais as decisões jurídicas. Você vê, é o fim do sistema, é o fim dos 3 poderes. É um governo autoritário, um governo que quer resolver. Ah, não, as decisões jurídicas têm que ser, eu vou acatar aquelas que me agradam. Não é assim. Decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Para que haja harmonia entre as pessoas, é preciso que o Poder Judiciário diga o direito. O Poder Judiciário não inventa, o Poder Judiciário decide de quem tem ou não direito, como deve ser o direito. Então não é para um líder da Câmara, um deputado federal, infelizmente tem uma estúpida ideia dessa, de dizer que o governo não vai mais cumprir. Uma delas é dizer que o governo não vai cumprir o censo, fazer o censo esse ano, conforme uma decisão do Supremo Tribunal, do Tribunal Federal. Por que ele não faz o censo? Porque é uma lástima, esse retrato desse censo vai ser um desastre. E quando vai ser divulgado? Nas vésperas da eleição de 2022. Então eles não vão fazer censo esse ano, que é para quando chegar o ano que vem dizer o índice de mortalidade infantil que aumentou, o índice de analfabetismo que aumentou, o índice de crianças fora da escola aumentou, e eles não querem isso para que eles possam novamente ser reeleitos ou eleger os seus padrinhos e os seus amiguinhos. Infelizmente, gente, não quero que ninguém desista de ser eleitor, não quero que ninguém desista de votar. Porque dizer que não vota é você assumir a sua incompetência, é você assumir a sua falta de vergonha e dizer que não quer mais ser cidadão. Você está abrindo mão da sua cidadania e não é justo. Você tem que votar, tem que escolher. Ah, não tem que escolha? Tem escolha sim. Geralmente tem 3 candidatos, 3 voto no terceiro, voto no quarto. Porque se a gente não votar é muito pior. Porque nós vamos manter esses incompetentes, ministro da Educação que não faz nada, o ministro da Educação está lá ganhando dinheiro, não está fazendo nada pela educação, não ajuda os estados, não ajuda os municípios, está entendendo? Porque não quer. Não adianta ficar culpando, eu não faço nada porque o STF não deixa. Isso é mentira. É uma desculpa esfarrapada do presidente da República dizer que não faz nada porque o STF não deixa. O STF não proibiu o presidente Jair Bolsonaro de fazer nada. O presidente Jair Bolsonaro faz de acordo com a Constituição, tá?
O Jair Bolsonaro ele pode pegar a Constituição e fazer, que o STF não vai dizer que ele está errado. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro não sabe o que é uma Constituição. Infelizmente, ele foi deputado 28 anos, mas ele não leu uma Constituição. Eu acho que ele votou lá de olhos fechados e ouvidos moucos. Porque a atitude do presidente Jair Bolsonaro é que para ele não existe Constituição, existe a vontade dele. E não é. A vontade do presidente da República é a vontade da Constituição da República Federativa do Brasil. Os poderes do presidente, a competência do presidente do Brasil está aqui, nos artigos 85, 86 e 87. E no artigo 21 também, que tem o que é função da União. Tá certo? Isso é um assunto para outro depois. Então, eu quero que vocês, cidadãos, assumam a postura de ser um cidadão. Um cidadão é aquele que discute os seus problemas, que enfrenta os problemas e que vota e que escolhe o melhor. Tem que votar no partido, tem que votar no presidente da República, votar nos deputados daquele partido, no prefeito daquele partido, no vereador daquele partido, para que o prefeito e o governador, o presidente da República tenha maioria na Câmara dos Deputados. Porque do jeito que nós estamos, o governo não tem esse sistema proporcional, é um horror. O sistema político precisa de ser remodelado. Porque o sistema proporcional não tem condições mais de nenhum governante governar. Pode botar. Desculpa, eu não vou falar, não vou mais não, porque se vou agredir vocês. Pode trazer o candidato que trouxer, não vai resolver os problemas do Brasil enquanto nós não mudarmos o sistema proporcional de eleição. Porque a gente elege o presidente da República, mas ele não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado e ele não pode governar. O que o presidente Bolsonaro fez? O presidente Bolsonaro vendeu o mandato a um chamado Grupo Centrão, que faz o que quer. Faz as verbas do jeito que eles querem, distribui entre amigos, e o presidente Bolsonaro acaba vítima de um Congresso irresponsável, de liderança política podre. Nós não temos líderes políticos em nenhum estado da federação. Não tem um líder político que nos represente hoje, pela qualidade ruim que eles assumiram, porque nós não cobramos. Nós elegemos os políticos. Eu não sei, ninguém lembra qual foi o deputado federal que votou, ninguém lembra qual foi o vereador que votou, ninguém lembra qual foi o deputado estadual que votou. Lembra do presidente da República que está nessa dicotomia entre direita, esquerda, PT e não sei quem mais. E vamos continuar nesse lenga-lenga e não vamos resolver. Enquanto a gente não resolver o problema da representação lá no Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nós não vamos sair para lugar nenhum. Infelizmente, nós estamos no atoleiro e não tem um trator para puxar a gente dessa lama. Tá bom, gente? Muito obrigado. Desculpa, eu me alterei, mas é porque me revolta. Quando falo de educação, eu fico revoltado, porque a coisa mais linda que tem é ver a criança na escola. E a coisa mais triste, a situação mais deprimente é saber que 5 milhões e 100 mil crianças estão fora da escola por incompetência dos nossos governantes. Isso é muito triste. Não foi a pandemia. Não culpe a pandemia por essas crianças fora da escola, por essas crianças desinteressadas. É por falta de vergonha na cara dos nossos prefeitos, do nosso governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado a todos.